Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Vamos ler todos juntos em uma só voz o versículo 4, vamos lá? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Senhor Deus, nós oramos nesse momento, suplicando a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, e fala por intermédio da Tua palavra ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, o nosso coração, e que nessa noite sejamos alimentados, ó Deus, por Ti. Ó Pai, que a Tua palavra desça sobre nós, ó Deus, trazendo para a nossa vida consolo, orientação, exortação, ânimo, ó Deus, da parte do Senhor para cada um de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o Natal é mais que uma data. O Natal marcou a história da humanidade. O Natal marcou também a nossa história. O Natal nos brinda com o nascimento de Jesus, que por sua vez é o nascimento da nossa esperança. É o nascimento da nossa salvação. É o nascimento da nossa herança. E quando nós olhamos para o texto, o apóstolo Paulo diz que o Natal é a plenitude do tempo. Diz Paulo no versículo 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Paulo fala sobre o Natal porque aquela igreja, essa igreja que Paulo escreve essa carta, tinha abandonado as implicações do Natal para a vida deles. Aquela igreja estava se afastando dos efeitos do nascimento de Cristo para a vida deles. É por isso que Paulo também, dentre outros assuntos, aborda nessa carta o nascimento de Jesus, as implicações desse nascimento, os efeitos desse nascimento para aquela igreja, tendo em vista, irmãos, que o Natal deve ser sempre relembrado pela igreja, o Natal deve ser sempre revisto pela igreja, de tal forma que a igreja precisa sempre lembrar das suas implicações e por que nós estamos aqui celebrando o Natal. Paulo, portanto, chama o Natal de plenitude do tempo. Plenitude, irmãos, é o tempo certo, é o melhor tempo, o tempo perfeito, a completude desse tempo, ou seja, no momento exato da história da humanidade, Deus envia seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E nessa mensagem, portanto, eu gostaria de tratar exatamente disso, a plenitude do Natal. A plenitude do Natal. E a primeira verdade, meu querido irmão, é que a plenitude do Natal nos revela, nos mostra o nosso pleno resgate da parte de Deus.
Olha aí para o texto, veja o que diz o versículo 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei. A plenitude do Natal nos mostra o grande resgate da parte de Deus. O nosso grande resgate. O resgate que Deus realizou para resgatar o seu povo. O texto é bem claro e diz, por causa do nascimento, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. O que nos mostra, meu querido irmão, é que o resgate aqui apresentado não é simplesmente o resgate do ser humano em relação ao pecado. Deus aqui não está, nas palavras do apóstolo Paulo, apresentando que Deus está resgatando o seu povo do pecado, embora isso seja também revelado nas Sagradas Escrituras. Mas o texto aqui nos mostra que Deus está resgatando o seu povo da lei, da maldição da lei apresentada. E a gente pergunta, mas reverendo, qual é a lei? Que lei é essa? É a lei, irmãos, do Antigo Testamento, é a lei de Moisés. E segundo as palavras de C.S. Lewis, ele falando sobre a lei, ele diz que a lei é o espelho da nossa alma. Ou seja, quando nós olhamos para a lei de Deus, nós percebemos quem de fato nós somos. Quando nós olhamos para a lei de Deus, a lei revela a nossa alma. Por que a lei revela a nossa alma? Porque a lei de Deus é perfeita e exige dos seres humanos perfeição. A lei de Deus mostra as ordenanças e os mandamentos do Senhor, mas ordenanças e mandamentos que nós não conseguimos obedecer plenamente. E a gente se aproxima da lei e a lei apresenta a nossa pecaminosidade. Nos aproximamos da lei e a lei de Deus apresenta as nossas imperfeições. Nós nos aproximamos da lei e a lei de Deus nos apresenta a nossa maldição, porque segundo a lei, os nossos pecados nos levam para a morte eterna. O apóstolo Paulo mesmo disse isso, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós estávamos debaixo do jugo da lei, debaixo da maldição da lei, debaixo da condenação da lei, debaixo do juízo da lei de Deus. Todavia, no tempo certo, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, seu Filho, seu unigênito, para nos resgatar dessa maldição da lei, para nos resgatar dessa opressão da lei, para nos resgatar dessa condenação e desse juízo da lei, sendo Ele, Cristo Jesus, condenado pela lei em nosso lugar. Ou seja, a plenitude do Natal nos mostra o grande resgate que Deus fez para nós, nos resgatando da lei mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Meu querido irmão, Cristo, Ele veio ao mundo para nos resgatar dessa condenação da lei. Isso nos mostra, portanto, que você não é salvo pelas suas boas obras, você não é salvo pelo cumprimento da lei, você não é salvo pelo que você faz, porque tudo aquilo que você faz diante da lei é mínimo, é pequeno, não completa a lei. Mas Cristo veio para completar a lei em nosso lugar. Cristo veio para obedecer a lei em nosso lugar. Como representante, Cristo estava nos representando, cumprindo toda a lei de Deus. Mais do que isso, como nosso representante, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, porque pela lei o salário do pecado é a morte, mas Cristo veio e nasceu para morrer pelos nossos pecados. Portanto, meu querido irmão, isso também nos apresenta a morte dos nossos pecados, porque segundo o pastor presbiteriano Matthew Henry, ele disse que se Cristo morreu pelos nossos pecados, os nossos pecados também morreram em nós. Ou seja, Cristo, Ele vem para nos resgatar da lei,
morre pelos nossos pecados, de tal forma agora que todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo vivem uma nova vida, de tal modo que os pecados agora foram mortos pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. O resgate que Deus faz em nossa vida nos liberta da lei e nos liberta do pecado. Meu querido irmão, talvez você esteja vivendo numa opressão, talvez você esteja vivendo numa religiosidade, talvez você esteja vivendo na perspectiva de agradar a Deus pelas suas boas obras, talvez você até pense que vai ser salvo pelo aquilo que você está fazendo e vivendo nessa opressão, e vivendo nessa religiosidade, talvez vivendo nesse legalismo. Deixa eu dizer algo para você: o Natal, meu querido irmão, te brinda com a nova vida. O Natal te brinda com liberdade. O Natal apresenta para você o fato de que você não precisa fazer mais nada, apenas crer em Jesus Cristo, que fez tudo para te salvar. A sua salvação não depende daquilo que você faz, não depende do quanto você corre, não depende do que você quer fazer, mas a sua salvação depende unicamente de Cristo Jesus, e Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ele cumpriu toda a lei de Deus para te resgatar dessa maldição da lei, ao ponto, meu querido irmão, de você viver em liberdade religiosa, ao ponto de você viver em liberdade cristã, vivendo uma nova dinâmica de vida, não mais aprisionado à lei, mas liberto dela, vivendo agora em um novo espírito, cumprindo a lei não pela opressão, mas cumprindo a lei pela gratidão, pelo amor, pelo Espírito Santo que agora em nós habita. É por isso que no capítulo 5 dessa mesma carta Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Mas infelizmente em nossos dias tem gente que gosta de escravidão, tem gente que quer voltar para o jugo da lei, tem gente que quer voltar para o toma lá da cá, tem gente que quer voltar para eu faço isso, eu faço aquilo outro, então Deus tem que me dar. Meu querido irmão, Deus não tem obrigação de te dar nada. É tudo pela graça. Cristo já fez tudo por você. Basta somente você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo de todo o seu coração, que você será salvo, porque somente Ele e nele há salvação. Segunda verdade: a plenitude do Natal, além de nos mostrar esse grande resgate, a plenitude do Natal nos mostra a nossa plena adoção. Olha aqui para o texto, versículo 5. Vamos ler juntos, irmãos, em uma só voz. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Pastor, todo mundo é filho de Deus? Não. Que é isso, pastor? É verdade. Se a Bíblia fala sobre a adoção de filhos, é porque antes nós não éramos. Lá em 1 João capítulo 1, o evangelista relatando sobre Jesus disse exatamente isso: para que todos aqueles que receberem a Cristo sejam chamados e feitos filhos de Deus. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, o nascimento de Cristo tem uma finalidade. O Natal tem uma finalidade, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Cristo, Ele vem ao mundo. Cristo, Ele nasce, Ele vive, Ele morre, mas Ele ressurge ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ter uma filiação em Cristo. Somos adotados pelo Pai. Ou seja, nós somos feitos filhos de Deus, porque o unigênito de Deus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, nos dando a possibilidade para mim e para você, crendo nele, nos tornarmos filhos de Deus. Ou seja,
A nossa filiação, meu querido irmão, é oriunda do nascimento de Jesus. Se Cristo não tivesse vindo, não tivesse nascido, realizado a sua obra, nós ainda éramos inimigos de Deus. Olhe para mim aqui um instante. A Bíblia diz que todos aqueles que não estão em Cristo estão mortos em seus pecados, estão longe de Deus, e mais que isso, estão militando contra Deus, são inimigos de Deus. Esta era a nossa condição. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos segundo as nossas próprias paixões, carnalidade do coração, e mais que isso, nós militávamos contra Deus. Constantemente a Bíblia declara que éramos inimigos de Deus. Mesmo assim, Deus nos amou, enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, possibilitando a mim e a você, crendo nele, possibilitando essa bênção de nos tornarmos filhos do Pai, filhos de Deus. Nós somos filhos, irmãos, não porque buscamos a Deus. Nós somos filhos não porque mudamos a nossa vida, mudamos o nosso coração, mas nós somos filhos porque primeiramente Cristo nasceu. Porque primeiramente o unigênito nasceu e veio possibilitar essa bênção para nós, de nos tornarmos filhos de Deus. E outra coisa, olhe para mim um instante. Essa filiação, irmãos, ela está totalmente encharcada de intimidade. Porque veja o que diz o texto mais adiante, olhe só, versículo 5. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Porque somos filhos de Deus, por causa de Cristo Jesus, Deus enviou ao nosso coração o seu próprio Espírito, que em nós clama, Abba, Pai. Ou seja, essa expressão aqui, Abba, Pai, irmãos, é paizinho, é uma expressão de intimidade. Meu querido irmão, por causa do nascimento de Jesus, da obra de Cristo Jesus nesse mundo, nós temos intimidade com o Pai. Nós somos filhos de Deus, e um filho que tem intimidade com Deus, ao ponto de tratá-lo, chamando de Abba, Pai, ou seja, paizinho. Veja só, por causa de Cristo Jesus, você tem acesso ao Todo-Poderoso. Por causa de Cristo Jesus, você tem acesso àquele que tem todas as coisas na palma de suas mãos. Por causa de Cristo Jesus, você pode se associar àquele que é onipotente, onipresente, onisciente. Por causa de Cristo Jesus, você tem agora livre acesso ao trono da graça de Deus. Por causa de Cristo Jesus, o teu mediador, você pode colocar diante do Pai as suas lamentações, as suas dificuldades, as suas aflições, as suas opressões, as suas adversidades, as suas tribulações. Você pode ter intimidade com aquele que é soberano, com aquele que é Senhor, com aquele que é o Senhor de todas as coisas, o soberano, aquele que está acima de tudo e de todos. Por causa de Cristo Jesus, você tem essa intimidade com Deus, que outrora você não tinha, que outrora nem eu, nem você e nem ninguém na face da terra poderia ter, porque a Bíblia diz que todos nós estávamos longe do Senhor, destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. Mas por causa de Jesus Cristo, nosso mediador, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso àquele que formou a nossa vida, que arquitetou todas as coisas, nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso. Meu querido irmão, eu não estou dizendo que você tem acesso ao prefeito, ou acesso ao governador, ou acesso ao presidente. Quantas pessoas queriam ter esse tipo de acesso?
Eu não estou dizendo que você tem acesso a alguma autoridade desse mundo. Eu não estou dizendo que você tem acesso a algo bom desse mundo. Eu estou dizendo que você tem acesso àquele que é perfeitamente bom, aquele que é perfeitamente misericordioso. Você tem acesso àquele que é totalmente bondoso. Você tem acesso àquele que é totalmente soberano. Você tem acesso àquele que é todo-poderoso. Você tem acesso àquele que pode fazer milagres, que pode fazer prodígios, que pode fazer sinais. Meu querido irmão, você tem acesso àquele que faz todas as coisas acontecerem debaixo da sua palavra e dos seus decretos. Nós precisamos nos deleitar nessa intimidade. Nós precisamos ter anseio por essa intimidade. Nós precisamos, irmãos, ter prazer com essa intimidade. Mas à medida que o tempo vai passando e que você vai caminhando na estrada do cristianismo, me parece que as coisas começam a ficar comum. E o prazer vai acabando, e o fogo vai esfriando, e o anseio vai, se findando. O prazer vai se acabando, e você passa a viver um cristianismo apenas legalista, atos apenas religiosos, vem para a igreja porque tem que vir, canta porque tem que cantar, e você começa a se acostumar com aquilo que é eterno, com aquilo que é sagrado, e essa igreja se acostumou com aquilo que era sagrado, com aquilo que era eterno. O que outrora era fogo no coração, agora esse fogo parece que está se acabando. E o apóstolo Paulo vem reanimar essa igreja dizendo: vocês têm intimidade com Deus. Vocês têm intimidade com aquele que é todo poderoso. Vocês podem clamar dizendo: Paizinho, Abba Pai, olha para mim, vem até mim com a tua presença. Meu querido irmão, nós somos os portadores, o alvo, o campo da manifestação da vida de Cristo. O nosso coração é palco da glória de Deus. A igreja do Senhor, na história da humanidade, é o palco das atividades soberanas do Senhor Deus. Meu querido irmão, nós não podemos nos acostumar com isso. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que é de tão sagrado e precioso para a nossa vida. Que haja fogo de Deus em nosso coração, que haja luz do Evangelho em nossa mente, para que cada dia mais o nosso coração pegue fogo, cheio do Espírito Santo de Deus, com anseio da presença do Senhor, com anseio da intimidade do Senhor, com anseio da presença de Deus. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que clama: Abba, Pai. A minha oração, meu querido irmão, é que Deus possa nos batizar com o Espírito Santo, nos encher com o Espírito Santo, nos dar um renovo com o Espírito Santo. Não esse batismo que muitos falam por aí, não esse batismo neopentecostal que muitos dizem por aí, mas um batismo bíblico, um renovo bíblico, uma ação divina, uma ação bíblica, um reavivamento espiritual que só vem da palavra do Senhor. Aquilo, irmãos, que é precioso e que é de mais sagrado, a presença de Cristo em nossos corações. Quando a pessoa fala sobre batismo com o Espírito Santo, aí tem gente que depois vai me chamar de pastor pentecostal. Quando Simonton, plantador da igreja presbiteriana do Brasil, quando saiu dos Estados Unidos, veio para o Rio de Janeiro plantar a igreja e evangelizar, no seu diário, em um momento ele registra de aflição,
dificuldade e falta de ânimo. E Simon, no seu diário, ele diz: Senhor Deus, me batiza com teu Espírito Santo. Me batiza com teu Espírito Santo. Esse batismo, irmão, não é algo novo, mas é algo que está na palavra de Deus, ou seja, é um reavivamento do Espírito Santo. É um avivamento do Evangelho, da força do Evangelho em nosso coração. Não que não tenhamos o Espírito, nós temos o Espírito, porque já cremos. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, vivermos na plenitude do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz, escrevendo a sua carta aos Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. Terceira e última verdade para terminar: a plenitude do Natal nos mostra a plena herança que temos da parte do Senhor. Versículo 7, vamos ler juntos em sua voz. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja o raciocínio de Paulo. Você é filho, sendo filho você é o quê? Herdeiro de Deus. Você tem uma herança. Você tem uma herança não da parte de homens, não de um pai desse mundo, mas você tem uma herança de um Pai eterno, daquele que é verdadeiramente o seu Pai por causa de Cristo. Talvez você não tenha esperanças nas coisas desse mundo, e de fato, não deve existir esse tipo de esperança em nós, mas o que o Evangelho nos apresenta é que deve existir sim uma rica esperança em seu coração no que diz respeito à eternidade, às coisas eternas. E diz o texto, versículo 7, que nós éramos escravos, porém agora somos filhos, e por causa dessa filiação que temos, somos herdeiro por Deus. Ou seja, a nossa herança, irmãos, ela está garantida por Deus, e ninguém pode mudar, ninguém pode tocar, ninguém pode roubar. A nossa herança vem de Deus e não de homens. Ninguém pode tocar na herança que Deus tem preparado para nós. Mas pastor, que tipo de herança é essa? É uma herança celestial, meu querido irmão. É uma herança incorruptível. É uma herança que não vem desse mundo, mas vem do alto. É uma herança, meu querido irmão, que todos os crentes e filhos de Deus um dia vão desfrutar. E aí eu gostaria de apresentar para você essas promessas da herança do Senhor. Porque você é filho e porque você está em Cristo, a morte também já foi vencida, porque assim como Cristo venceu a morte, todos aqueles que em Cristo estão, também vencerão. O nosso fim, meu querido irmão, não é o caixão, não é a morte, nem mesmo o pó, mas o nosso fim, meu querido irmão, é o início de uma nova vida com o Pai na eternidade, porque diz a palavra do Senhor, que os mortos serão ressuscitados. Ou seja, aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados. O corpo será transformado em um corpo incorruptível, sem pecado. A Bíblia também diz que os vivos aqui serão arrebatados e serão transformados. Ou seja, o corpo dos vivos também serão transformados em um corpo incorruptível. E todos nós nos uniremos com Cristo nas alturas. É a junção, a união da igreja triunfante que está aqui na terra, aliás, a igreja triunfante que está no céu, com a igreja militante que está aqui na terra. E essa igreja militante e triunfante se tornará uma só igreja, a igreja de Cristo. E todos nós estaremos lá com Cristo nas alturas. E o próprio Cristo vai abrir a porta da cidade de Jerusalém, e nós entraremos na Nova Jerusalém. Uma Jerusalém, irmãos, que não é mais manchada com pecado, que não tem mais a tragédia da queda, mas é uma Jerusalém planejada, arquitetada pelo próprio Cristo. Nós entraremos nessa nova cidade celestial, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá dor, não haverá angústia, não haverá adversidade, não haverá tribulação, não haverá perseguição. A morte não vai existir nesse lugar, a depressão não vai
existir nesse lugar, a ansiedade será aniquilada nesse lugar, e todos nós estaremos ali desfrutando da própria presença de Cristo Jesus. Veremos a Cristo de fato como Ele é, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que conquistou na cruz o preço da nossa salvação. Estaremos com Ele por toda a eternidade, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, glorificando aquele que é digno de merecer toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, e declarar que só Ele é santo, 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 porque esta é a nossa herança. Fiquemos de pé e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai,